Olá! Hoje eu estou aqui para nossa live com a Márcia. A gente vai falar sobre a cultura em Brasília. Deixa eu ver se eu já convido. Ó, o Daniel acabou de entrar. Obrigada por ter feito essa conexão maravilhosa entre eu e a Márcia. Oi, Márcia! Oi, Helena, que alegria participar dessa live com você em plena semana de aniversário de Brasília. Pois é, uma data maravilhosa, né? A gente que ama a cidade fica esperando para comemorar, para celebrar, porque Brasília merece ser celebrada e nem sempre é o que a gente vê nas mídias, né? A gente costuma ver Sim. a cidade meio maltratada, né? Retratada de uma maneira que a gente não gosta muito de ver. Então, quando tem aniversário, a gente tem a chance de mostrar o lado bom da cidade. Verdade, verdade, né? E mostrar que Brasília também tem cultura, né, Márcia? Também temos Muita cultura, cultura, existe muita. muita cultura, existe uma Brasília imensa e pulsante além da esplanada dos ministérios. A gente está acostumado a ficar vendo ali só o miolinho, só a parte política, que é sempre retratada e tem que ser, né? Porque é a capital e as decisões saem dali. Mas a gente tem um outro lado de Brasília que é espetacular, que é pulsante, que é alegre, que tem muita produção cultural de qualidade e é muito bom quando a gente consegue mostrar isso. Com certeza. Inclusive, depois de alguns setores, né, mais pujante, a cultura, a produção, né, é o que mais gera renda hoje no DF, né? Com certeza. E a gente tem uma produção cultural muito própria, né? Com uma cara muito de Brasília. Embora a gente receba as influências de todos os lugares do país, assim como os sotaques, né? Que a gente tem todos os sotaques aqui em Brasília e o sotaque do brasiliense é muito próprio. Então, eu acho que com a cultura acontece um pouco isso também. A gente mistura tudo e desse caldo sai uma coisa nova que tem a carinha candanga. Verdade. Você comentou dessa questão do sotaque, eu morei no Rio um ano e eles começaram a me mostrar que eu tinha muito sotaque. Eu falava muito ou. Tinha algum jeito de falar, e eles falavam, mas você é da onde? Você é de Minas? A gente não conseguia identificar muito, né? E brincavam muito da questão das esquinas, né? Brasília não tem esquina, Brasília não tem esquina. Mas a gente tem as nossas esquinas, né? O jeito brasiliense de criar esquinas. E a gente está com Beirute fazendo 57 anos, completando 57 anos agora, junto com o aniversário de Brasília. E é uma das nossas esquinas mais queridas, mais frequentadas. Então, essa coisa de não ter esquina, eu acho um pouquinho relativa. Eu não sei, eu não sei. Eu acho que a gente conseguiu criar esquinas em Brasília. Com certeza, com certeza. E, Márcia, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, apesar de, assim, né? Eu acho que grande parte de Brasília já te conhece, conhece aqui diversos projetos que você já esteve à frente e ainda está à frente, né? Mas eu queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho sobre os principais projetos que acabam sendo filhos nossos, né? Com Que certeza. você está à frente ou criou, desenvolveu para a Capital Federal. Bom, eu sou nascida em Brasília, sou jornalista formada pela UNB. Eu digo sempre que eu nasci no Hospital da L2 Sul, então não tem jeito de ser mais brasiliense do que eu, porque L2 Sul só em Brasília mesmo. E me formei em jornalismo na UNB, comecei trabalhando como repórter na Globo, depois eu fui para a Globo News no Rio de Janeiro, onde eu passei 2 anos como âncora. Depois eu voltei para Brasília, porque eu não aguentei de saudade. Essa cidade tem um imã e a história dessa cidade se confunde com a minha história. Então, eu tive essa necessidade de voltar para casa. E aqui eu voltei para apresentar o DFTV primeira edição. Na época, eu ancorava junto com Alexandre Garcia, dividindo bancada com Alexandre Garcia, onde eu fiquei por 4 anos. Depois eu pedi demissão, aí fiquei meio sem saber o que fazer, até que em 2015 eu tive, na verdade, um pouco antes de 2015, 2 anos antes, eu tive a ideia, junto com o Joelson Maia e o Marco Silva, que são dois
excelentes profissionais da Globo aqui de Brasília, a gente teve a ideia de fazer um programa cultural que falasse, na verdade, sobre a identidade brasiliense pelo viés da cultura. E aí a gente criou o Distrito Cultural. No fim, o Joelson e o Marquinhos acabaram não podendo continuar comigo no projeto, porque acabou demandando muito mais tempo e investimento de tempo, de energia que a gente imaginava. E aí eu acabei tocando o projeto de forma independente, sendo veiculado na Globo, e ele está disponível no Globoplay, as 5 temporadas. Então, foi um mergulho, eu acho, na cidade, nas manifestações culturais da cidade, mostrando justamente isso, que Brasília tem influências de todo o país, mas consegue fazer uma cultura própria, com uma identidade própria, com uma carinha bem candanga mesmo. E as 5 temporadas do Distrito Cultural foram super, assim, eu acho que foi uma possibilidade não só minha, mas do brasiliense de conhecer manifestações que as pessoas nem sabiam que estava acontecendo, que elas estavam acontecendo nos cantinhos, né, do nosso quadradinho. Em 2019, eu decidi encerrar o projeto, já tinha 5 temporadas, e eu achava que a gente corria o risco de começar a se repetir muito no modelo. Então, eu acabei encerrando, e em seguida veio a pandemia. Foi aquela coisa, os 2 anos que a gente não sabe se passaram rápido, se passaram devagar, essa coisa maluca, distópica que foi a pandemia. E aí, quando terminou a pandemia, eu tive a ideia de voltar a trabalhar com cultura, mas dessa vez em podcast. Na verdade, videocast, né? Porque está nos agregadores de podcast, Spotify, Deezer, etc. Mas está também no YouTube, com imagem. Então, é muito legal, porque é uma chance de conversar com as pessoas que estão produzindo cultura. E é uma vitrine para essas pessoas e é uma troca de informação muito rica. Eu costumo dizer que eu nunca saio de uma entrevista da mesma maneira que eu entrei, porque o aprendizado é uma coisa fantástica. O que você descobre ali, conversando com as pessoas que estão produzindo cultura, é realmente muito rico. Então, eu estou com o Sesc Cultura ao Quadrado, fica disponível no canal do Sesc, no canal do YouTube do Sesc. Toda semana tem uma entrevista nova. E esse ano, eu estou vendo que Adriano Siri está aí. Esse ano, a gente fez uma modalidade nova, um desdobramento do programa, que é o Sesc Cultura ao Quadrado no palco. Então, a gente fez a primeira edição no Teatro Garagem, e aí é um programa de auditório, com a participação do público e com pequenas apresentações de manifestações culturais da cidade. Então, a gente tem uma esquetezinha de teatro, uma apresentação pequenininha de dança, tem uma banda fixa, então fica uma banda fixa no palco interagindo, e a gente faz entrevista, bate-papo, e tem a participação do público. Então, é bem dinâmico, e eu divido a apresentação desse programa com o Adriano Siri, que é dos melhores do mundo, ator, humorista e amigo há décadas, né? Eu sou amiga do Siri há muitos anos. Então, a gente tem uma química muito legal, é uma troca muito solta, muito informal, muito dinâmica, e deu muito certo. A gente fez a primeira edição no Teatro Garagem, que é um palco absolutamente querido e está na memória afetiva de todos os brasilienses. Vamos fazer uma segunda edição no Gama, no Teatro do Sesc do Gama, no meio do ano, e vamos fechar no Teatro do Sesc de Taguatinga no final do ano com mais uma apresentação. Então, atualmente são esses projetos. Eu ainda faço parte do coletivo literário Maria Cobogó. São 5 escritoras mulheres de Brasília: Ana Maria Lopes, Cristiane Nóbrega, Claudine Duarte, Solange Ciani e eu. E a gente faz uma produção literária e um apoio para quem quer escrever e não sabe por onde começar. Então, eu vou me inscrever. Vou te mandar um texto. Eu fiz um texto há um tempo atrás sobre Brasília, né? Na parte, eu pegando muito a questão da construção civil e etc. Eu vou te mandar, depois eu tenho interesse, sim. Pois é, porque tem muita gente que tem escritos guardados na gaveta e não tem coragem de publicar.
Então, eu acho que quando tem um apoio, assim, um coletivo, entra mais gente na jogada, eu acho que dá aquele estímulo que às vezes falta para a gente ter coragem, né? De tirar da gaveta e mostrar para as pessoas, né? Então, o coletivo é fantástico. Eu estou com um projeto agora com a Ana Maria Lopes, nós somos parceiros nesse projeto, que é o Mestres Cobogós, que está até aqui atrás, tem o Glênio Bianchetti e o Atos Vulcão. A gente já lançou 2 volumes desse projeto, que tem como principal objetivo homenagear grandes nomes da arte e da cultura de Brasília. Nomes que, às vezes, não são tão conhecidos como deveriam. O primeiro volume a gente dedicou a Glênio Bianchetti, que é um artista plástico famoso no mundo inteiro e que tem gente em Brasília que não conhece. Então, a gente quis dedicar, e a gente tem, tanto eu quanto a Ana Maria, temos uma ligação muito grande com a família Bianchetti. Então, a gente quis dedicar esse primeiro volume ao Glênio Bianchetti, a obra dele, que é riquíssima, linda. O segundo volume, Atos Vulcão. E esse ano, vamos dar spoiler aqui no Pensando Brasília, em primeira mão, esse ano a gente vai lançar o terceiro volume, que é sobre Dulcina de Moraes. Então, a gente está pegando nomes que foram realmente muito significativos para a cidade e está fazendo uma coleção infanto-juvenil, porque a gente acha que as crianças e os jovens precisam conhecer a cidade para cuidar da cidade, para amar a cidade e cuidar da cidade. Então, é uma maneira, a Ana Maria Lopes aí com as palminhas e os corações. É minha parceira nesse projeto, ela é idealizadora do projeto e me convidou, eu fui muito honrada a participar, e a gente está agora no terceiro volume então, estamos muito animadas com essa possibilidade de dar essa vitrine, né, para esses artistas. Com certeza. E tem mais um projeto. Pois é. E tem mais um projeto que agora eu acabei entrando também de uma maneira, digamos, surpreendente, porque eu não esperava, mas eu fui convidada por outro integrante dos Melhores do Mundo, que é o Giovanni Nunes. Fui convidada para escrever roteiros de filmes e minisséries com ele. Então, a gente já tem pronto o roteiro de um longa-metragem e estamos escrevendo, no momento, o roteiro de uma minissérie. Então, enfim, projeto de cultura é o que não falta para mim, né? Com certeza, e muitos bons, inclusive. E Márcia, quando você foi assim, né, decidir pedir demissão, numa carreira estável, né, e falar assim, vou me dedicar à cultura, alguém te falou assim, que loucura é essa? Desiste dessa ideia ou não? O pessoal apoiou? Na verdade, é engraçado, porque eu pedi demissão da Globo umas 4 ou 5 vezes, assim. E todas as vezes que eu pedi demissão, as pessoas diziam que eu era maluca. Isso eu já ouvi muitas vezes, assim, desde a primeira vez. A primeira vez eu pedi demissão porque eu queria cobrir congresso, eu queria ser repórter de política. Imagina como a vida da gente dá voltas, né? E estava muito difícil eu conseguir uma chance de cobrir política dentro da Globo, e eu pedi demissão para ir para uma rádio, que rádio é um veículo que eu amo, para tentar fazer esse tipo de cobertura. Não acabaram mudando algumas coisas dentro da TV, não aceitaram esse meu primeiro pedido de demissão, e eu acabei indo cobrir congresso, fui repórter do jornal Hoje, fiquei bastante tempo cobrindo política, até que eu pedi demissão de novo para ir para o Rio de Janeiro, na época acompanhando meu ex-marido, né, na época que era marido, que foi transferido para Globo Rio, e aí eu fui acompanhando e acabei virando âncora da Globo News naquele início de Globo News. Essa semana até a Cristiane Pelágio lançou um livro aqui em Brasília, Uma Sobe e Puxa a Outra, e a Cristiane Pelágio foi minha super parceira nesse início. Cristiane Pelágio, Maria Beltrão, encontrei a Maria Beltrão também no lançamento do livro dela no Rio. Então foi aquela confraria, eu acho que aquele pessoal do início da Globo News virou realmente uma amizade indissociável também. E dividi bancada muito tempo com o Sérgio Aguiar, que é meu amigo de vida, assim, né? Então, aí eu pedi demissão depois de 2 anos na Globo News, pedi demissão para voltar para Brasília e depois pedi demissão do DFTV porque já não estava vendo muito sentido naquilo que eu estava fazendo ali. Então, todas as vezes me chamaram de maluca. Eu não sei, eu acho que
Eu ouvi isso muitas vezes, realmente. Mas acho que faz parte. Quando você tem certeza do teu propósito, do que você quer fazer, fica mais fácil você enfrentar até aquele olhar meio assustado, surpreso. Gente, você vai pedir demissão? Tem certeza? E uma coisa engraçada, Helena, é que quando eu pedi demissão da Globo News no Rio para voltar para Brasília, as pessoas diziam que eu era duplamente maluca. Primeiro, porque estava pedindo demissão da Globo. Segundo, porque estava pedindo demissão para sair do Rio e vir para Brasília. Os cariocas não entendem isso. Agora, eu já tive amigos cariocas que vieram morar em Brasília e hoje não trocam Brasília por nenhum lugar do mundo. Então, daí você vê essa imagem distorcida que as pessoas às vezes têm, né? Verdade. Eu conversando até com algumas pessoas que vieram para Brasília, eles falaram que assim, no início eles odiavam, era aquele barro. Aí teve um momento que eles decidiram voltar, né, para sua cidade. Ficaram um ano e voltaram de novo, porque já não estavam mais adaptados na sua cidade, queriam ficar em Brasília, né? Quando eu ando aqui na Asa Sul, eu moro na Asa Sul, eu falo, meu Deus, eu moro num jardim lindo, pássaros cantando. Onde você imagina essa qualidade de vida num Rio de Janeiro, por exemplo, né? Então, Brasília é diferenciada, né? Com certeza, não tem. É uma cidade-parque. Essa questão do gabarito, né? Os prédios de 6 andares. Então, você tem esse horizonte aberto para onde você olhar, você vê o céu. É uma maravilha, né? Eu acho que Sim. Brasília é incomparável. Eu sou a pessoa mais suspeita do mundo para falar dessa cidade. Só um comentário. Eu estava em Goiânia, eu fiquei sabendo do livro, até num evento de mercado imobiliário. Aí a gente conversando e eu achei o nome muito apropriado, né? Porque realmente é isso, né? Uma sobe, vamos puxar a outra, vamos enaltecer e crescermos juntos como mulheres, né? Enfim, Com você certeza. fez referência, adorei. Márcia, pensando agora como Márcia Business da área da cultura, o que te motiva a investir a sua energia, querendo ou não, quem trabalha com criação, o nosso tempo é algo muito sagrado, né? E também o investimento também financeiro na área da cultura do Distrito Federal. Porque eu acho que é a melhor maneira de você contar a história da cidade. Eu acho que é a maneira mais bonita, mais pura e mais genuína de você contar a história da cidade. Brasília é uma cidade jovem, é uma cidade, como eu estava dizendo, muito maltratada, com a imagem muito distorcida. Eu sou da geração, eu nasci na década de 70, eu nasci em 72, fiz 50 anos ano passado. E acompanhei, quer dizer, eu nasci numa Brasília criança, né, ainda. E eu acompanhei toda essa evolução da cidade. E me incomodava demais chegar nos lugares e as pessoas sempre falando mal. Você chegava no Rio, em São Paulo, as pessoas sempre falavam mal da cidade. Até que houve um divisor de águas, que foi o surgimento das bandas de rock da década de 80. Brasília deixou de ser a capital dos corruptos, a capital administrativa, a capital dos políticos e passou a ser a capital do rock. Então, dava muito orgulho Legião Urbana tocando em todos os lugares do país e você chegar e você dizer, é da minha cidade, é uma banda da minha cidade. Foi realmente uma mudança, uma quebra de imagem mesmo, da maneira como as pessoas viam, a maneira como as pessoas de fora viam a gente e passaram a ver depois das bandas de rock. Então, eu acho que é uma forma muito, muito bacana de você mostrar a nossa identidade. E eu acho que a cultura é a única forma de construir pontes verdadeiras entre tudo. Você constrói pontes, a cultura constrói pontes. Eu costumo dizer que Brasília tem uma configuração, né, as cidades, as regiões administrativas, as outras cidades fora do plano piloto, são muito apartadas. O plano piloto fica num lugar e aí você tem cada cidade num canto e você tem que se deslocar para ir. E aí você tem várias barreiras de preconceito de um lado e de outro, do plano piloto para lá e de lá para cá. E você só consegue quebrar essas barreiras e aproximar as pessoas pela cultura. A cultura é a melhor maneira de você fazer isso.
Então, eu acho a cultura fundamental. E isso acabou me levando a me dedicar e a mostrar. E outra coisa, eu acho que a cultura tem muito pouca vitrine. Eu acho que ela é pouco mostrada. A cultura de Brasília, a gente produz coisas fantásticas e a gente tem uma diversidade, assim como a diversidade do país está representada aqui, a diversidade cultural que a gente tem é fantástica também. E pouco mostrada. Então, é quase uma missão também dar espaço para esses artistas, essas pessoas que estão produzindo cultura e às vezes não tem espaço para mostrar. Com certeza. E você sabe, eu trabalho muito nessa mudança de cultura e cultura organizacional, cultura de mercado. E eu também uso a cultura para quebrar paradigmas, quebrar. A gente teve um projeto que nós fizemos no canteiro de obra. Iniciamos com a Secretaria da Mulher fazendo as palestras sobre violência doméstica. Até perguntaram, ué, vão falar sobre violência doméstica com um bando de homens? Eu falei, sim, eu não, né? A secretária falou, sim, a gente vai falar com quem? Com as mulheres? Vamos falar com eles também sobre agressividade. Então a gente iniciou toda uma mudança de cultura, né? E aí a gente fechou um pouco, ainda não fechou, ele está ainda com um observatório, né? Colocando uma estante de livros na obra. E aí eles podem pegar aqueles livros, levar para casa, dar de presente para os filhos, ler com os filhos. E aí veio quase uma economia circular, né? Os funcionários do escritório forneceram os livros, a gente fez a estante com resto de obra mesmo, aproveitando aquele resíduo, né, que poderia estar indo para um aterro, e oferecendo cultura àqueles funcionários do canteiro de obra. Iniciativa fantástica. Fantástica. Obrigada. E é bem bacana a gente mostrar porque eu acredito nisso. Igual você falou, né? Você nunca sai de uma entrevista a mesma pessoa. Eu nunca saí de uma peça de teatro a mesma pessoa. Eu nunca saí, né, de uma manifestação cultural num palco a mesma pessoa. Então a gente vê realmente que a cultura ela tem um poder absurdo. É um poder transformador, né? Eu estava falando dos meus amigos da Globo News e dizendo que eu tinha dividido bancada muitos anos com o Sérgio Aguiar, ele acabou de entrar aí, ó, meu amigo querido. A cultura é absolutamente transformadora. Eu acho que não existe nada tão transformador quanto a cultura. E os livros, isso de você poder levar os livros para esses operários e eles levarem para casa. A gente tem projetos maravilhosos em Brasília, e eu vou citar 2 de formadores de de formação de leitores. O Calangos Leitores, que é um projeto nas escolas públicas do Distrito Federal, que é coordenado pela Claudine Duarte, que também é do Maria Cobogó, e ele foi finalista do Prêmio Jabuti, porque é um projeto realmente que faz uma transformação incrível. Jovens que não liam, que não tinham hábito, que não se interessavam, entram nesses clubes de leitura e saem leitores e, o mais legal, já formando a sua própria biblioteca, porque o projeto doa esses livros para esses jovens que participam. Então, é muito lindo ter esse acesso, ver essa transformação. E o outro projeto é o Roedores de Livros, que acontece na Ceilândia com crianças um pouco menores, mas que também tem contação de história, tem música, tem um envolvimento muito grande da sociedade, da comunidade com o projeto. Quer dizer, a comunidade abraçou esse projeto enfim, está realmente transformando a vida dessas crianças. Eu acho que é um poder transformador incrível, maravilhoso, que a gente tem que apoiar, e são projetos que dependem muito, realmente, para comprar os livros. Tem apoiadores que dão dinheiro ali para fazer digamos, uma vaquinha, né, para comprar esses livros para essas crianças das escolas públicas poderem levar para casa e formar a biblioteca. E o mais legal é isso que você falou, de você passar o livro. O adolescente que leva o livro para casa, a mãe se interessa, às vezes a avó se interessa, os irmãos se interessam. Então você vai fazendo uma capilaridade daquilo ali e você não está formando só um leitor. Às vezes você está formando vários, só numa família ali, só um livro que foi para casa daquela criança.
Então é lindo. Com certeza. É realmente E lindo. Brasília, a gente tem bibliotecas públicas maravilhosas, né? Tem a que está na Esplanada, mas aqui próximo à minha casa, a gente tem aquela biblioteca infantil que está ali, de acesso ao público, é só a gente ir, né? A Asa Sul inteira, eu não sei, obviamente deve ter em outros lugares, mas eu estou olhando aqui mais. Então a gente tem como buscar essa fonte, né, da leitura, da cultura. E, Márcia, quais são as principais manifestações culturais de Brasília? E eu queria saber hoje como que a Márcia enxerga a cultura de Brasília também. Quais são as principais manifestações culturais de Brasília? Eu acho que é impossível responder numa live. A gente vai ficar aqui, sei lá, décadas falando, porque é tão diverso, o que é produzido aqui é tão diverso, tem tanta coisa sendo produzida aqui. E o mais legal é isso que eu falei: você tem essas manifestações, influências de outros estados, mas com uma cara muito própria de Brasília. Eu costumo falar muito, eu repito muito, uma entrevista que eu fiz com o Fernando César, Sete Cordas, que é músico, professor da escola de choro, Rafael Rabelo, e irmão do Hamilton de Holanda. E eu perguntei para ele se o chorinho de Brasília tem um sotaque diferente. E ele me disse: tem, o chorinho de Brasília tem o sotaque do rock. Eu achei isso fantástico, porque é essa mistura, Brasília é essa mistura, é essa possibilidade de você dar uma cara nova para manifestações culturais que existem e que, enfim, que estão aí, mas que a gente consegue pegar e dar o nosso sotaque brasiliense para essas manifestações. Tem uma entrevista que ainda não foi ao ar, que é com o Tico do Seu Estrelo. E ele fala também que ele pegou várias manifestações, ele é pernambucano, ele pegou várias manifestações, Cavalo Marinho, pegou várias manifestações de lá, mas transformou numa coisa absolutamente brasiliense. Então, a gente tem de tudo aqui. Você pega qualquer manifestação cultural de qualquer lugar do país, você encontra em Brasília. Mas o legal é que você encontra em Brasília com o carimbo candango. Você encontra em Brasília com a carinha da capital. Isso eu acho espetacular. E nós temos um olhar muito crítico, eu acho, porque como a gente vivencia a política muito pujante aqui, querendo ou não, impacta diretamente nas nossas vidas, né? Numa manifestação, impacta completamente nossas vidas, acaba atrapalhando um pouco o trânsito e etc. A gente tem também, a gente se depara um pouquinho com essas questões, as diferenças sociais aqui, a gente observa mais do que talvez em outros estados, justamente pela organização da capital, né? Então, eu vi que você fez uma live com o Kiko Pérez, né? Assisti a live, adorei. E o Natiruts traz até muito esse olhar crítico, né? A questão da parte social, que nós temos muito pujante, eu observo, né? É verdade, a gente tem mesmo. Eu acho que a consciência crítica do brasiliense é apuradíssima e isso se reflete nas obras dos artistas. Eu acho que sempre tem uma mensagem, mesmo quando você tem uma sutileza, você tem a mensagem ali. Essa semana vai ao ar, na quinta-feira, uma entrevista com o Digão dos Raimundos, que eles vão fazer um show dia 22 no Sesc do Gama, o Sesc mais rock, e o Digão estava falando isso, que mesmo nas letras que tem muita zoeira, que tem uma mensagenzinha social ali também. Então, eu acho que todos os artistas acabam inserindo um pouco disso, dessa visão nas músicas, né? Dessa visão crítica. E acho que incomoda muito. Eu não conheço nenhum brasiliense que não se incomode com essa fama que Brasília tem, esse estigma que Brasília tem fora, né? Você desembarcar no Rio de Janeiro, em São Paulo, entrar num táxi e o taxista falar: tá vendo aonde? De Brasília. Ah, a terra dos corruptos. Ah, não, meu amigo, é minha terra, eu sou brasiliense, eu amo essa cidade, eu sou honesta, tem, assim, todo mundo lá é trabalhador, né? Calma lá, não vamos... E aí fica essa coisa, fica esse... Então eu acho que isso chateia muito o brasiliense. E acho que o brasiliense acaba, quem está produzindo cultura acaba inserindo esse desconforto de alguma maneira na obra.
que é o que eu Sim. acabo fazendo também nas entrevistas e, enfim, no trabalho que eu produzo também, eu acabo mostrando essa insatisfação. Peraí, Brasília não é isso que estão dizendo. Brasília é muito mais. A gente tem quase 4 milhões de habitantes aqui, contando a região do entorno. Somos a terceira região metropolitana do país. Quer dizer, não dá para você resumir Brasília ao Congresso, aos poderes, né? Ao Congresso, Palácio do Planalto, STF. Não é isso. Brasília é muito Ou maior. colocar, eu recebi uma mensagem de um seguidor nosso, o Rafa, e o Rafa, quando veio aquela notícia, aquela manchete falando do sol nascente, ele ficou muito bravo. Então, eu postei ali, o Rafa, é absurdo, é sensacionalismo, porque realmente é complexo a gente comparar as favelas do Rio de Janeiro. Óbvio que realmente tem uma característica, eles usam um critério, né, para fazer a avaliação, mas é complexo a gente comparar uma favela do Rio de Janeiro, São Paulo, com uma, assim, com uma característica de uma favela em Brasília, né? É, Então, Brasília tem toda uma configuração absolutamente diferente de todo o resto. Eu acho que é muito difícil você comparar Brasília com qualquer outra coisa. As comparações são complicadas. E essa questão de você ter o próprio, eu acho que o próprio projeto urbanístico do plano piloto é muito diferente. Por isso que as pessoas estranham, né? A sopa de letrinha, SQS, SQN, que é isso, as tesourinhas, tudo causa um estranhamento para quem vem de fora, porque de fato é tudo muito diferente. Então, as comparações são complicadas. Eu acho que realmente é muito complicado você comparar Brasília com qualquer outra cidade, né, do mundo. Eu acho que não é nem do Brasil, não, eu acho que é do mundo, porque de fato a gente tem muitas diferenças aqui. Agora, tem outra coisa que eu falo sempre, e que é um dos motivos de grande orgulho que eu tenho de Brasília, do plano urbanístico de Brasília, da configuração do plano piloto, além de ter fartas áreas verdes, que isso é uma delícia. Você falou, você caminha pela Asa Sul como se você estivesse caminhando dentro de um parque. Fora o parque da cidade, o Parque Olhos d'Água, o Parque do Bosque, no Sudoeste, você tem vários parques também, mas a própria cidade é um parque, né? Pela vegetação, pelo verde, pelos ipês na época de seca, tudo lindo. Mas eu acho que tem uma coisa, primeiro, essa questão do gabarito, né? Dos 6 andares. E dizem que Lúcio Costa fez 6 andares porque é a distância que a perna aguenta subir de escada e é a distância que a mãe pode chegar na janela e chamar o filho. Fulano, tá na hora do almoço. Então essa história de Brasília. E tem a questão dos pilotis, que para mim é absolutamente revolucionário e a grande essência de Brasília, que é a essência da liberdade. Se você não tem os prédios colados ao chão, você não é obrigado a fazer um caminho pré-determinado. Se você tem os prédios suspensos, você pode escolher o caminho que você quiser. O pedestre é livre para escolher o caminho que quiser, para fazer o caminho que quiser. E a noção de que o chão pertence a todo mundo. Não tem um dono, todo mundo é dono do chão. Então, isso eu acho uma concepção linda e absolutamente revolucionária, que Brasília tem. Então, é muito complicado você comparar uma cidade que foi baseada, estruturada nesse plano urbanístico com qualquer outra cidade do mundo. Não dá, são coisas diferentes, né? Márcia, você falou agora, eu fui juntando associações aqui. Eu fui juntando uma fala da Angelina Nardelli numa entrevista, que ela explica isso de forma muito técnica, né? Por que que os pilotis, eles são... não é assim, posso gradear o prédio, não pode. E a Tem um minha motivo, né? Tem um motivo para não deixarem gradear, né? Não é à toa que não sim, deixam gradear. tem, e é muito bacana isso. E minha mãe, ela foi a 11ª mulher a ser, não mulher, pessoa, a ser registrada no Distrito Federal. E ela Que contando das memórias, máximo! pois, não, ela tem memórias lindas. Ela é artista plástica, professora de história. Aí eu tava ouvindo ela, e eu falei, mãe, vamos, deixa eu te entrevistar. Minha mãe, toda tímida, mas no final aceitou. E ela falou da liberdade que ela tinha quando criança, né? De poder circular, e ela comentou muito dessa questão da liberdade. Então, você
fez associação de uma fala muito, muito gostosa. Então é muito bacana. Pois é, sou filha, sou realmente a segunda geração de Brasília, né? E já estou com a Incrível. terceira, que é as minhas pequenas, minhas Marias. Eu tenho duas Marias, a Maria Verônica, a Maria Angélica, e mostrando, né, que a gente já tem nossa identidade aí, né? Pois é. Márcia, ó, foi um prazer. Primeiro, assim, tô me sentindo super honrada aqui. Você Imagina, eu que estou muito toda. feliz de ter sido convidada, especialmente nessa semana de aniversário, que é tão especial para gente. E eu muito Você feliz sabe por que eu você tenho ter uma, aceitado nessa eu semana de tenho uma irmã que se aniversário. chama Helena. Minha irmã se chama Helena. É Ai, que médica, legal. nascida em Brasília também, ó, aí batendo palminha. Ana Maria Lopes e Helena. Oi, Helena, oi, Xará. É. Ah, eu amo o meu nome. Minha mãe escolheu o meu nome, falando da questão do significado, né? Helena, o raio de luz, né? Ela brinca que assim, eu tento ser um raio de luz ali por onde eu passo. A gente tenta, né, trabalhar nossos monstros internos para sempre realmente provocar ser um raio de luz por onde a gente passa. E eu amo meu nome. E eu tenho uma mãe negra, eu tenho que a minha mãe é negra, que ela chama Helena. A Helena cuidou de mim durante muito tempo. Assim, eu acho que até uns 5 anos, e eu respeitava apenas a Helena, obviamente, minha mãe, mas e a Helena? Se minha mãe não estivesse em casa, só a Helena funcionava, senão não tinha jeito. Helena é um nome muito forte de pessoas muito especiais. Pode ter certeza absoluta que você foi, foi muito feliz. A sua mãe foi muito feliz com a escolha do seu nome, porque é Obrigada, lindo. E obrigada. essa coisa das gerações em Brasília, os meus pais não são nascidos aqui. Meu pai é carioca, minha mãe mineira, mas também dessa coisa de encontrar, né, dos encontros que Brasília promoveu. Eles se conheceram na 305 Sul, moravam no mesmo prédio e estão casados há 52 anos. Então, é uma história linda também de amor. Eu acho que é muito a cara de Brasília, né? Essa mistura. Brasília a gente é resultado da mistura. E isso é muito interessante e a gente acaba produzindo muita coisa especial e única e singular a partir dessa mistura. Pois é, eu acredito sim. Acredito que todo mundo que nasceu aqui tem algo especial para demonstrar para todo o Brasil. Márcia, obrigada. Obrigada por esse Obrigada, bate-papo Helena. super gostoso. E eu queria que você desse uma mensagem final para quem quer trabalhar com cultura, mas ainda não teve coragem. O que você falaria para essas pessoas? Olha, eu acho que a gente tem, em primeiro lugar, que trabalhar com o que a gente ama. Eu acho que quando a gente trabalha com o que a gente realmente gosta, tudo fica mais fácil. Nada vai ser tranquilo na vida, né? A vida é cheia de obstáculos e você tem que enfrentar isso o tempo inteiro e as coisas nunca se acomodam. E é bom que não se acomodem, porque eu acho que é isso que também empurra a gente para frente. Então, eu acho que a primeira coisa é amar muito. Se você ama muito o que você faz, ama muito o trabalho que você está desenvolvendo, as coisas acabam acontecendo. E acho uma coisa até que eu estava falando, eu fui ao Rio to See, que é um evento imenso de audiovisual e criatividade, tecnologia, que teve no Rio semana passada, e eu estava até falando isso com o Giovanni Nunes, que é movimento gera movimento. Então, se você ficar parado esperando as coisas acontecerem, elas não acontecem. Você tem que realmente ir para cima e agarrar o touro com a unha. Porque se você ficar ali quietinho, esperando, achando que as coisas vão acabar acontecendo e caindo no seu colo, elas não caem no seu colo. O movimento é que faz você conseguir, você alcançar. E mais importante do que tudo é realmente amar o que você faz. Como eu amo o Brasil e como eu amo a cultura de Brasília. Então, tudo fica mais fácil, tudo fica mais bonito, tudo fica mais poético por causa disso. Que bacana. E eu absorvi um pouco essa mensagem também, porque é um novo caminho, né? Eu pensando Brasília, nascendo aí para gente Que bom. pensar um pouco tecnicamente nessas. E sem dúvida você é uma inspiração para mim, para eu trilhar esse caminho. E espero que seja tão próspero como o seu está sendo.
Obrigada, Eu Márcia. fico Obrigada por esse bate-papo muito feliz de você estar tomando a frente dessa iniciativa, porque a gente precisa de muita gente. Quanto mais gente estiver defendendo a cidade, melhor. A gente precisa de todo mundo realmente de mãos dadas, abraçando a cidade e fazendo ela ficar cada vez mais linda, cada vez mais especial, porque Brasília é única. Amém. Tchau, tchau, Márcia. Um beijo, gente. Obrigada pela participação, obrigada pela audiência.